Oi, pessoal, boa noite. Olá, Priscila, tudo bem? A Ísia. Bom, estamos aí começando novamente a live. Então, normalmente nós fazemos as lives da Formule nas quartas-feiras. Oi, boa noite, Ana. Boa noite, Eliane. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e a gente vem fazendo, né, já faz alguns meses, uma sequência de lives com profissionais da saúde que são referência em suas áreas de atuação para tratarmos de assuntos diversos, trazendo orientações, informações relacionados, né, ao momento que estamos vivendo e paralelo sempre, né, voltado para a saúde, beleza e bem-estar. Olá, Eliette. Oi, Karina. Nossa convidada acabou de entrar, já estou vendo. E espero que estejam gostando e que gostem hoje, mais uma vez, aí da nossa live. Então, o assunto que abordaremos hoje, né, o tema da live de hoje, vai ser o trombo e Covid-19, um mal silencioso. Então, por que foi escolhido esse tema? Então, devido à importância, primeiro por dois motivos, né? Devido à importância, olá, Eliette, olá, pai, Kalina, oi, Zi, boa noite, Delma. Então, por dois principais pontos. Primeiro, por ser, devido à sua importância com relação à nossa saúde de uma maneira geral, por sabermos principalmente a relação que existe entre a saúde vascular, a trombose e a Covid-19, né, pelo tropismo que o novo coronavírus tem, pelo endotélio, pela célula endotelial causando esses coágulos, né? A Covid é uma doença protrombogênica e é uma das doenças mais protrombogênicas de todos os tempos. E pelo fato também de agosto ser tido como agosto, a campanha do agosto azul e vermelho, que mostra aí que foi idealizada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, pela valorização da vida, né, e a importância da saúde vascular. Olá, doutora Sânzia, já participou outra vez aí no começo que a gente estava muito sem entender muito bem, né, Sânzia? Grande angiologista também. E a ideia da campanha é incentivar os hábitos saudáveis, né? Que vai desde a questão do sair do sedentarismo, alimentação saudável e, consequentemente, é claro, né, realizar periodicamente consultas com o especialista, consultas de rotina. Então, vamos para um conceito simples, básico, da circulação, do nosso sistema circulatório, né? O sistema circulatório humano é formado pelo sangue, coração, pelos vasos sanguíneos. E a principal função, quer dizer, a função é transportar os nutrientes, os gases, as células de defesa, hormônios, produtos de excreção para todo o corpo. Nas palavras da própria doutora Cristiane, né, tudo gira em torno das conexões. E na circulação não é diferente, não é mesmo? O nosso sistema vascular, ele é composto por artérias, veias, arteríolas, vênulas, conectado pelos capilares. E é responsável por nutrir todos os tecidos, nos mantermos vivos e funcionantes. E esses órgãos e sistemas comunicam-se através do sistema nervoso, sistema cardiovascular, que, em função disso, né, esse sistema perfeito, que é um sistema perfeito, ele conecta nervos, cérebros para manter nossa vitalidade, sensibilidade, motricidade, garantindo o melhor funcionamento do nosso corpo e mente. A especialidade da nossa convidada lida com doenças vasculares, lógico, algumas doenças degenerativas que, mesmo bem cuidadas, podem progredir lentamente. E boa parte dos pacientes com Covid-19, né, que foram acometidos ou que estão acometidos, são do grupo de risco também. E que tem maior probabilidade, consequentemente, de evoluir gravemente e desenvolver as tão temidas sequelas pós-Covid. Sendo assim, beber bastante líquido, alimentar-se de forma saudável, né, dormir bem, tomar sol,
exercitar-se, né? Não manter-se em uma única posição por muito tempo. São medidas importantes, principalmente nesse momento. Para compartilhar conosco, então, já falei demais, o seu conhecimento, né? O seu grande conhecimento, suas informações, dicas, orientações. Convido a médica, cirurgiã vascular e angiologista, doutora Cristiane Antonângelo, que é membro da diretoria da Sociedade Médica do Rio Grande do Norte, coordenadora do INCOR Natal e idealizadora do projeto Vida Saúde RN, para este bate-papo, que com certeza será muito importante para a sociedade. Boa noite, doutora Cristiane. Posso te chamar? Estou chamando a Ellen, pessoal. Olá! Luciana, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite, Bem-vinda. pessoal. Boa noite, seja bem-vinda. Eu quero, em meu nome, em nome da Formule, agradecer por você ter aceito o nosso convite para estar aí conosco agora nesse bate-papo. E gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, apesar de dispensar apresentações, mas vamos lá. Boa noite, maravilhoso estar aqui. Já quero dar um abraço para Alexandre, Anissa, Sanzia, Gigi, que eu já vi que tem um monte de gente que eu tenho maior saudade. Mas é um prazer, né, estar conversando com você. Ter esse espaço da Formule é muito legal. Eu confesso que eu venho acompanhando aí há tempos, inclusive já na época quando Sanzia fez, que eu tenho o prazer de trabalhar com ela. Mas é um canal espetacular, assim, especial, porque a pessoa pode ter saúde, promover saúde e ainda eu falo, ser um veículo e a gente pode promover a saúde dos outros. Você não precisa ser médico para ter um olhar diferenciado e promover a saúde de uma pessoa próxima, né? Então, esses canais de comunicação são muito legais e vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer por fazer parte. Obrigada, que bom que você está aqui conosco. Então, vamos para a gente, o pessoal aí, muita gente entrando, cumprimentando. Eu também vi bastante pessoas, a gente vai parando aqui, não vai querer falar com todo mundo. Mas vamos lá. Então, partindo desse princípio, doutora Cristiane, que a gente conversou e que realmente é sabido da doença ser uma doença, a Covid-19 ser uma doença protrombogênica, ser por ela mesmo já, como é dito mesmo, o próprio SARS-CoV-2, ele mesmo é o responsável por essa formação, essa possível formação desses trombos. Então, e o fato da trombose ser multifatorial, a Covid ser um somatório, né? Um fator somatório para a trombose relacionada ao vírus. Como é que a gente, assim, gostaria que falasse um pouco sobre a importância da observação, não só, é claro, no paciente acometido pela doença, mas no paciente, de uma maneira geral, dos principais, de alguns sinais de alerta, sintomas que muitas vezes são silenciosos e que muitas vezes também iniciam-se nas pernas, daí dizer que uma das partes do corpo, né, que revela muito sobre a saúde vascular é a perna, são as pernas. Então, essa questão dos vazios, formigamento, enfim, podem ser sinais também, né, de uma situação de insuficiência venosa. Essa atenção que tem que ser dada ao tratamento e não ter o descaso com relação a esses sinais, não deixar para depois. Então, dentro disso aí, nessa trombose da perna, no AVC, nos sintomas típicos, nos sintomas atípicos e a atenção para os sintomas do paciente com a Covid-19. Certo. Eu vi que você já falou muita coisa, né, Luciana? Muita informação bacana, interessante. E falando um pouquinho sobre a trombose, a gente tem que pensar em duas coisas. A trombose, ela pode ser em veia ou artéria, sabe, Luciana? Quando a gente fala em trombose na perna, a trombose que se fala da embolia pulmonar, ela é uma trombose venosa. O COVID, o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que ele promove a trombose por duas situações, que às vezes as pessoas não sabem, mas assim, quadros infecciosos, quadros virais, chikungunya, também tinham relações com trombose.
por causa da cascata de inflamação que causa. E achava-se, a princípio, que era essa a razão da gente ter quadro de trombose no Covid. Mas já se sabe que, além dessa cascata inflamatória, o processo inflamatório é tão grande, assim como em outros quadros virais acentuados, infecções, a gente sabe que o vírus, ele invade a parede do vaso. Então, ele é tão agressivo que ele é capaz de penetrar na parede da veia ou da artéria e causar uma lesão no endotélio. E aí ele promove muito mais trombose. Então, não só na veia, como na artéria. Quando a gente fala em trombose na perna, é uma trombose venosa, é aquela que é muito comum, até em mulheres que usam anticoncepcional, como você falou. Existem fatores somatórios, então, os fatores de risco para trombose venosa, gente, são muitos. E isso é importante saber, porque às vezes a paciente é jovem, nunca sentiu nada e acha que por isso ela não tem fator de risco para trombose, né? Então, assim, basta você ter uma mãe ou um pai que tiveram que você é uma paciente de risco. Eu mesmo tive minha mãe com embolia pulmonar bilateral, uma trombose assintomática. Então, eu sou uma paciente que tem um fator de risco. Mesmo que eu não tenha exames que já tenham diagnosticado, exames de trombofilia, aqueles da genética. Então, os fatores de risco são muitos. Então, para começar falando em trombose, é importante que todos saibam quais são, porque a gente fala anticoncepcional, gestação, imobilidade. E imobilidade, eu falo em tudo que causa imobilidade. Se fizer uma cirurgia, o paciente, né, diminui a mobilidade, se for fazer uma viagem prolongada, se tiver um problema articular, que aí está a ser muito sedentário. Hoje em dia, pessoas que ficam muito paradas em repouso, a desidratação no idoso, quadros de câncer, quem está fazendo tratamento, pacientes que fazem além das viagens prolongadas, mas, como a gente falou, ficam sentados e às vezes estão associados aí à obesidade, né, o sobrepeso. Então, os pacientes às vezes não percebem que naturalmente ele tem um fator de risco. Basta a gente ver, dos 32 que estão aí com a gente, quem é que é muito ativo e quem é sedentário. O sedentarismo é um fator de risco. Então, às vezes a pessoa tem uma trombose e fala, nossa, mas por que eu tive? Quando você vai ver, às vezes é mulher jovem que toma anticoncepcional, que é sedentária, que está acima do peso. Tudo isso a gente tem que, né, considerar. Então, quando vem um quadro infeccioso acentuado, ou no caso do COVID, o COVID, acaba que a gente pode ter o quadro dentro da infecção viral, o paciente com o vírus ter um quadro de trombose, ou o paciente no pós-Covid, ainda depois de 30, 40 dias. A gente sabe que até os quadros tardios, o paciente pode desenvolver trombose, e como não existem muitos estudos a longo prazo, a gente não sabe se foi o fator de risco que o paciente já tinha previamente, ou se foi o pós-Covid, né? E lembrar sempre que tem essas diferenças entre a trombose venosa e a trombose arterial. E o que chama muito a atenção são o que você me perguntou em relação aos sinais atípicos, sinais de alerta. É que na trombose a gente tem muitos quadros de trombose que a trombose é atípica. Então, se a trombose ela não acontece na perna, e a gente fala aí de naturalmente a trombose tem um quadro clássico de inchaço, dor na panturrilha, endurecimento. O paciente percebe uma perna diferente da outra, muito fácil diagnosticar. Mas isso é 20% dos casos. É muito pouco. 50% dos casos são, de repente, eles são assintomáticos, pouco sintomáticos. Então, às vezes, o paciente passa totalmente despercebido. E a gente pode simplesmente só saber da trombose quando o paciente tem uma complicação. Isso estamos falando fora do COVID. Paciente que tem fatores de risco. E com o COVID, o paciente faz, de repente, uma trombose mesentérica. E o paciente começa a ter uma dor abdominal, ou uma distensão abdominal, ou o paciente começa a evacuar sangue, tá, né, com um quadro estranho, não sabe o que é. Quando a gente vai ver, o paciente está com isquemia intestinal por causa de um trombo na artéria que nutre o intestino. Ou mesmo quadros de perda súbita de visão, tontura, vertigem, que pode acontecer e é muito comum no COVID, mas que quando a gente às vezes não sabe o que é, o paciente pode estar evoluindo para um quadro de trombose, de isquemia cerebral, de AVC. Então, sempre o que a gente coloca é que as pessoas têm que estar muito alertas ao que o nosso corpo fala. Por isso que eu falo que as conexões são tantas que quando a gente fala em trombose,
A gente não pode pensar só na perna, ou só no AVC, ou só no infarto. A gente tem que pensar que o nosso sistema todo funciona porque o sangue tem que passar por todos os locais. Então, se eu tenho uma trombose arterial na minha perna, vai parar de sangue para a perna, de repente ela fica roxa, fria, né, aquele roxo bem que a gente chama de cianótico, com uma extremidade dolorida, subitamente. Então, o que pode ser? Pode ser uma trombose arterial. E houveram casos de pacientes que foram amputados por causa disso. E quanto mais tempo passa, você vê que o tempo de isquemia, o tempo que a gente aguenta sem a circulação é tão curto que às vezes com 6 horas você já tem um quadro irreversível. Então, se você não buscar ajuda na hora que começa aquela dormência, na hora que começa aquela palidez na mão, no braço, de repente você perde a chance de salvar o membro. É por isso que o sinal que o nosso corpo dá, a maioria fala, mas não vai ser nada. Que bom, porque que bom que se não for nada, ótimo. Mas na circulação, quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente não pode ter esse tempo achando que não é nada. Porque quando pode ser muito grave, né? Eu lembro que quando minha mãe teve a trombose, que ela teve a embolia, e eu soube só no quadro de embolia, ela teve uma insuficiência respiratória tão acentuada que eu sabia que ela podia ter morrido naquela hora. Porque a embolia pulmonar, ela causa morte súbita. Então, eu falei, meu Deus, ela ia morrer na minha frente, de uma coisa que eu trato, mas que eu examinei, olhei a perna, olhei e não tinha nada. E a gente só descobriu quando fez a angiotomografia, que aí a gente foi descobrir de onde tinha saído aquele coágulo. E ele estava lá na perna. Tinha um coágulo na perna, ele tinha embolizado para os 2 pulmões, subiu. Os fragmentos do coágulo, gente, saem da perna e eles vão para os pulmões pela circulação. Então, ela tinha tido bilateral nas 2 árvores pulmonares e na perna ela não tinha nada. Agora, ela tinha um sinal que chamou a atenção, que era uma cirurgia ortopédica prévia. Ela tinha feito há pouco tempo uma cirurgia e tinha ficado em repouso. E não fez a prevenção? Fez. Ela fez a prevenção, ela tomou medicação, mas mesmo assim ela teve a trombose. E aí é uma coisa que a gente vai conversando aqui no decorrer, né, a respeito dessa prevenção, mas a necessidade da gente ter que sentir como é que o nosso corpo tá, a perna tá inchando, é um inchaço que não tinha, apareceu súbito, a panturrilha não doía, de repente começou a doer, o meu braço tá formigando, não formigava, tudo isso a gente tem que valorizar. É melhor você procurar um serviço e ter certeza que não é nada, do que hoje, diante de uma pandemia, diante de sinais que a gente não conhece, o paciente achar que não é nada e ficar em casa. Esse tempo aí é muito pequeno, né? Com certeza. E dentro dessa mesma pergunta, assim, né, usando esse gancho aí da atenção ainda maior no paciente acometido da doença, né, da Covid-19, que tem toda uma sintomatologia e uma necessidade, né, muitas vezes, de ficar em repouso, mas a questão do leve movimento também é importante. Então, qual deveria ser... Primeiro porque, como você falou, né, a trombose venosa e arterial, a própria Covid, ela pode provocar as 2 tromboses, as 2 formas. E qual seria de repente, a intervenção ou a melhor conduta preventiva para um possível trombose, o quadro de trombose, mesmo em pacientes sem histórico de doença vascular, né, visto que ela tem essa questão de ser multifatorial e a própria doença já é trombogênica, pró-trombogênica. Com relação à profilaxia medicamentosa, ou se no quadro de um paciente sem doença, seria a profilaxia mecânica apenas, algo ligado a isso. E no caso dos pacientes que já têm fatores de risco, né? Um paciente diabético, um paciente com uma doença, já uma doença cardiovascular, uma doença pulmonar, um idoso, um tabagista, ou no caso aí que seria mais separado, né, as próprias mulheres, que é sabido que são mais propensas algumas vezes às tromboses pelo fato de tomar anticoncepcional, pelo fator hormonal, a gestante também, que a própria gestação já é uma condição trombogênica, mais voltado para esse paciente no curso da doença.
Tá. Quando a gente fala em prevenção para trombose, existe a prevenção que é orientação, né? Prevenção postural, movimentar as pernas. O simples movimento, isso é para todo mundo que está aí ouvindo, para já passar para os outros. O simples movimento da panturrilha, de flexão e extensão do pé, de movimentar a batata da perna, já é um método preventivo. Então, mesmo que trabalhe sentado, mesmo que trabalhe, né, em home office, levantar 5, 10 minutos a cada hora, mexer a panturrilha é super importante. Se manter hidratado, tomar bastante líquido, água, né? A gente sabe que teve um aumento de ingesta de bebida alcoólica, o álcool desidrata, então vai para um evento ou toma... Tem que se manter bem hidratado, porque o aumento da viscosidade também causa trombose. Então, hidratação. Para quem não tem fator de risco e tem Covid, a gente não faz, para todos os pacientes, profilaxia medicamentosa. Por quê? Porque também tem a mecânica que é a meia antitrombo, as meias preventivas. A meia compressiva, ela também previne. Então, o paciente que não tem nenhum fator de risco e tem Covid, a gente não indica o medicamento só por causa do Covid. Inclusive, muitos pacientes colhem o dedímero, que é um marcador, mas ele não indica se o paciente tem ou não trombose. O que a gente sabe é que aumenta muito no Covid, mas o paciente pode não ter trombo nenhum. E aí os pacientes chegavam tomando medicamento, e às vezes tomando porque o vizinho falou, às vezes dose alta. O medicamento para evitar trombose, ele é um anticoagulante. O paciente sangra e depois ele não coagula. Então, do jeito que ele também tem a chance de não causar o trombo, ele também tem a chance de causar hemorragia. Então, o que a gente faz? A gente orienta a profilaxia mecânica, com meia compressiva, e o paciente fazer todo o cuidado postural. Se manter hidratado, andar, continuar a prática de exercício, e aí é uma coisa que eu chamo a atenção, que é claro que no Covid o paciente fica muito debilitado e muito cansado, e ele tende a não fazer nada, e isso é muito ruim também. Porque mesmo deitado, o paciente pode levantar e abaixar a perna, movimentar as pernas. Claro que tudo isso de acordo com a capacidade, mas a imobilidade completa, ela favorece o trombo. A própria respiração, eu depois que tive, inclusive minha sogra entubada com traqueostomia, a gente estudou mais sobre isso, a reabilitação. Na própria UTI, Covid, pacientes graves, a fisioterapia respiratória é extremamente importante. Então, em casa, o paciente com Covid, ele tende a ficar restrito e respira bem superficial, porque quando respira tosse, ele acha que a tosse é ruim e não é ruim. A tosse é importante até para você eliminar, né, as secreções. Então, o paciente ele tende a restringir a respiração, o que diminui também a circulação, aquilo que a gente falou das conexões. Para você circular o sangue, você precisa respirar bem, o coração está bombeando sem a gente fazer nada nesse momento. Mas se a gente não mexe a perna e não respira, ele vai tendo um fluxo mais lento, porque depende só do coração. Então, essa questão do Covid e o paciente ficar em casa e às vezes não ter uma orientação, acaba deixando ele muito naquela situação de imobilidade mesmo. E aí o vírus vai tomando conta e a circulação vai ficando mais lenta, com toda aquela cascata de citocinas, né? Vai piorando e aumentando as chances. Há pacientes que a gente tem que entrar com medicamento, é claro, individualizado, mas são pacientes que têm fatores de risco sabidos. E aí, pacientes que têm a doença, ou que já tiveram a doença, ou que têm alguma doença vascular, ou mesmo fator de risco para trombose, existe até o aplicativo para isso. Existem aplicativos que você responde o aplicativo e ele coloca o seu risco de tromboembolia. Então, a gente estratifica o risco do paciente de acordo com o que ele já tem, para ver se é um paciente candidato a tomar medicação anticoagulante. E aí eu volto a frisar que não é baseado no dedímero. É um tanto quanto angustiante você vê o dedímero de 1000 e não tomar nada, né? Mas, na verdade, assim, não é consenso, já existe estudo randomizado, inclusive foi aqui no Brasil, e que a gente tem critérios para entrar com a anticoagulação, mas tudo baseado nos fatores de risco que já são sabidos. Por causa da cascata inflamatória, só por causa do dedímero, não. A gente não pode entrar com anticoagulante por causa disso. Exatamente porque quando o paciente tem um AVC ou tem óbito por alguma razão, em decorrência do Covid, esse paciente não é verificado. Então, a gente não sabe se ele faleceu porque ele teve um sangramento. Então, a questão é essa. Ele está tomando um anticoagulante, tá? E aí, ele faleceu. Mas será que ele sangrou?
Então, ou será que, né, foi uma isquemia? Então, não tem como a gente ter certeza. Então, ficar passando anticoagulante para todo mundo como se fosse um medicamento que não traz riscos é muito delicado. E como a gente não tem esse respaldo da ciência, a gente não pode. Tem pacientes que chegam, perguntam, doutora, posso tomar? Estou muito ansiosa, estou muito preocupada. Vamos ver os fatores de risco, vamos ver tudo. Mas eu digo, mas você me liga, tem meu telefone, qualquer coisa a gente, né, vê, reavalia. Porque é muito delicado isso, de você ficar passando, ou se for passar, lógico, a dose correta, com orientação, né? Para você ter o paciente seguro e você também ficar seguro que fez o melhor para ele. Isso. E dentro dessa parte da medicamentosa, né, do anticoagulante, que é que tem essa questão do anticoagulante, né, dentro durante e no pós, mas além do anticoagulante ou ao invés do anticoagulante, como foi perguntado aqui, tô vendo aqui. Antiagregante plaquetário, né? Então o AS aí foi falado, de repente um clopidogrel ou algum outro nesse sentido, assim, eu estou falando da substância ativa. Tem algumas pessoas querendo tomar esses medicamentos, né? Porque até mesmo sem estar como não profilático, mas com medo de repente contrair ou durante. Isso. Os antiagregantes, eles são, que é o AS, o clopidogrel, eles são diferentes porque eu falo que é da forma mais simples para todo mundo entender. Quando a gente usa o anticoagulante, a gente afina o sangue para o paciente não ter um coágulo na veia. O coágulo da veia, ele é um coágulo de hemácia, célula sanguínea. Tem outros componentes, mas em grande parte é isso. E o trombo na artéria, que é o que a gente previne quando a gente usa o AS, o antiagregante. A placa que fica na artéria, ela é uma placa de gordura calcificada, que o paciente tem risco de infartar, que quando essa placa é maiorzinha, ela tem risco de formar um trombo ali e ocluir o vaso. Então, na trombose arterial, a gente usa o antiagregante. Para COVID, falando de COVID, a gente não tem protocolo e consenso para usar antiagregante de rotina, a não ser que seja um paciente com doença pré-existente. Exato. Então, um paciente que é coronariopata, que já teve infarto, angina, né, que faz os exames e está ali cheio de placas, é um paciente que ele já é candidato a ser antiagregado. Não por causa do COVID. Então, o COVID sozinho, eu tô com COVID, não tenho placa, não tenho doença arterial, vou lá e tomo. Não existe esse consenso ainda. E eu falo que ainda porque os estudos saem muitos em pouco tempo, mas se a gente for pegar estudos menores, você vai ver resultados de todos os jeitos, né? Tanto de medicamento, recuperação, mas a gente tem que falar de estudos randomizados, controlados, aqueles que dão segurança para o médico fazer e ter certeza que não está causando nenhum dano para o paciente. Então, o antiagregante de rotina, se não for um paciente que tem a indicação prévia, a gente não faz. Não tomem, gente, porque eu falo que antiagregante, anticoagulante tem que ser bem indicado, né? Esses dias eu recebi uma mensagem no projeto Vida Saudável, que eu convido todos a conhecerem, mas no Vida Saudável a paciente falou, doutor, eu tô tomando um anticoagulante. E eu ainda coloquei, tá prescrito pelo cirurgião vascular, prescrito... E aí ela comentou quem é que passou. E aí ela me falou que a dose, inclusive, era uma dose de tratamento para quem tinha trombose. E ela tinha tido, né? Então, qual é a orientação? Procura um especialista, ou um vascular, ou um hematologista, ou um infectologista, para ver se realmente você tem necessidade. Porque um anticoagulante, se você for atropelado ali na rua e estiver tomando um anticoagulante, você sangra e não dá tempo de chegar no hospital, às vezes, né? Eu tenho paciente que tem que tomar anticoagulante, que eu falo, não ande de bicicleta, porque se cair de bicicleta, até o SAMU chegar... Então, o anticoagulante, hoje, claro, tem muitos medicamentos muito seguros, mas ele não é isento de risco. E a gente não sabe se a gente vai passar ali na esquina e um carro vai bater no outro e vai acontecer alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a esses medicamentos. E muitas vezes quem usa esse tipo de medicamento já tem também identificação, né? Que é anticoagulado. Que toma até pra... Eu falo que tem a identificação, todos os médicos têm que saber e ele tem que ter o telefone de todos os médicos, porque na hora que acontece alguma coisa ele pode ligar para alguém e pedir socorro, né? Mas é verdade. E eu falo porque minha mãe tomou, quando fez o tratamento,
E meu pai tem uma arritmia que ele toma anticoagulante. Toma direto. Então, assim, dose terapêutica. Então, é um paciente que a gente tem que tomar cuidado para não se machucar também, né? Isso mesmo. E com relação a esses pacientes, ou no caso, essas pacientes que tomam o anticoncepcional, outros anticoncepcionais hormonais, e a paciente gestante, né? Muitas pessoas, durante né, contraíram e pararam de tomar o anticoncepcional. A gestante realmente não tem o que fazer, né? Está gestante. Mas com esse tipo de conduta, né? Porque são casos, não deixa de ser semelhante, mas de qualquer maneira são pacientes. A gestante tem outra condição, né? Que não pode usar tudo. E a mulher que toma o anticoncepcional, suspendendo esse medicamento durante o curso da doença, com medo dele, né, estimular ou promover. Olha só que coisa engraçada, né? As pessoas acham que é só o uso do anticoncepcional. E não é só o uso. Pacientes que tiram o anticoncepcional, a reintrodução desse anticoncepcional aumenta mais a chance de trombose. Então, antigamente, se tirava o anticoncepcional para operar um paciente jovem que fazia uso do anticoncepcional, do hormônio. E aí, no pós-operatório, voltava o anticoncepcional e a pessoa fazia trombose, a moça fazia trombose. Então, o que acontece? Hoje a gente nem tira mais o anticoncepcional, porque a gente sabe que é essa reintrodução que dá a hipercoagulabilidade e aí a paciente faz a trombose. Então, é o que eu falo, se faz uso de anticoncepcional, tem fator de risco, faz prevenção mecânica, orienta a paciente, tudo. Ah, não, ela tem vários fatores de risco, a gente fez a estratificação, tem indicação de tomar a injeção, a paciente gestante ou a paciente jovem, ou, né, eu falo a injeção porque gestante não pode tomar o oral, mas pode tomar o Clexane, a injeção. E aí, os que tomam anticoncepcional, vou parar o anticoncepcional, mas não é para voltar logo em seguida, até porque a gente sabe que o fator de risco aí do Covid é pelo menos 45 dias. Então, ela vai ficar um tempo sem esse anticoncepcional. Até a gente ter certeza que ela não tem nenhum fator de risco de novo para reintroduzir ele. E aí fizeram até uma pergunta aqui também a respeito da vacina, não foi, Lu? A gente vai fazer esse tópico vai ser comentado. E algumas outras perguntas também, assim, que estejam um pouquinho fora do momento, mas assim, a parte da possibilidade trombogênica da vacina, doutora Cristiane vai falar, a gente vai colocar, expor isso aí, essa questão, viu, Ana? E essa questão, Ana está falando aqui das altas das pacientes que usam altas doses de anticoncepcional e a vacina. A mesma que usa com as que é exatamente uma dúvida que as pessoas que iriam tomar a vacina e que estavam tomando o anticoncepcional, né? O que fazer? Eu vou deixar, mas se você quiser já ir responder, Cris, tudo ok. Viu? Não, eu acho que essa questão, já que a gente está falando do hormônio, né? Do anticoncepcional, e essa questão da vacina, inclusive eu pego no consultório demais, né? Principalmente depois que colocaram que a vacina causa trombose. E aí, parece que todo caso de trombose, a pessoa tomou vacina 5 meses atrás, mas é por causa da vacina. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque são raríssimos os casos onde a vacina foi a causa da trombose. E aí, os pacientes têm receio, mas não tem contraindicação. A gente sabe que a gente precisa indicar a vacina. Agora, é lógico, a paciente toma uma injeção trimestral, que já é uma coisa que eu oriento para evitar, porque é uma dose de hormônio muito alta de uma vez só. Então, a gente pode orientar a paciente a rever esses métodos contraceptivos, né? Mas não tem contraindicação, porque a vacina, ela tem um risco tão menor de causar a trombose em relação à doença, o próprio anticoncepcional, que não tem sentido a pessoa não se vacinar, né? Muitos pacientes, eu disse, olha, pegue meu telefone, se você tomar a vacina e tiver alguma coisa,
não tem problema, a gente vai ficar vigilante em relação a isso. E Isso. nenhuma aconteceu. E eu não peguei nenhum caso aqui de trombose, e a gente trabalha num serviço grande com muitos vasculares, ninguém pegou caso de trombose em decorrência de vacina. Mas todos apavorados, de fato, por Não, causa disso. Então, eu oriento muito os pacientes, atividade física, eu falo, quer saber o que evita trombose? Atividade física, alimentação saudável, usa uma meia compressiva. E a meia compressiva para evitar trombose, ela é uma meia suave. Não é aquela meia grossa, aquela meia que parece perna de boneca, que todo mundo fica com medo. Apesar de que tem meias de tratamento, que são média compressão, mas que elas são muito, muito bonitas, muito suaves, né, delicadas. Então, a meia suave, que é a meia antitrombo, ela é mais fina e mais fácil ainda de se usar. Agora, deixar de tomar vacina, aí eu falo e converso para poder falar, olha, fica tranquila. E aí depois as doutora, tomei a vacina, deu tudo certo, não aconteceu nada, graças a Deus. É isso aí, né? É o que a gente tem que orientar. E eu acho que o nosso papel é tentar passar essa segurança para os pacientes terem, poxa, então se eu tiver alguma coisa, eu sei a quem eu vou recorrer. Porque às vezes os pacientes não aderem ao tratamento ou têm receio porque não sabe o que vai acontecer. E se acontecer alguma coisa, não sabe nem a quem recorrer. Então essa insegurança é o que faz com que eles também não tenham, não se encorajem de tomar vacina, né? Mas é como aí, né, a doutora Sânia está falando, a vacina salva. E realmente a gente vai focar nela já já, mas isso aí, a orientação é que tome. E Ana fala muito, a Ana fez aquela relação mesmo, né? As pessoas têm medo da vacina, como a da AstraZeneca, que foi a mais comentada, mas mesmo assim, mas não tem medo de um anticoncepcional com altas doses de estradiol, né? Assim, fica aquela coisa meio contraditória. No pós, a gente vai, eu vou puxar essa pergunta aqui, porque ele falou aqui, e você comentou na anticoagulação tardia. No pós-Covid, ele pergunta aqui até quanto tempo, como você falou, em torno de 45 dias, para quem teve TEP ou qualquer quadro embólico ou foi entubado, ou Sara. Então, eu vi. Inclusive, eu tô doida para saber o nome, porque tá participando tanto, né? Aqui, ó, RNFJRC. Eu quero saber quem é. Vou chamar pelo nome. Agradecer a participação, uma pergunta ótima. E Jair também, ela colocou, sou paciente, me vacinei. Muito bem. Então, em relação, existe um estudo. Na verdade, o estudo para, olha só, essa pergunta foi ótima até. Porque colocou pacientes que tiveram TEP, embolia pulmonar, e foram entubados por SARA. O que acontece? O protocolo para tratamento, ele é o mesmo. Doutor Fernando José. Fernando José. Dermatologista, dermato. Ah, tá vendo? Muito obrigada. Prazer. A sigla, ele sempre participa. Doutor Fernando é participante assíduo, né, doutor Fernando? Obrigado aí pela participação. Pois é, e pergunta ótima, tá vendo? E aí o que acontece? O protocolo para pacientes que tiveram Covid tem fator de risco ou que não tiveram internados, o único fator de risco foi a internação. 45 dias, né, do medicamento, preventivamente. Pacientes que tiveram trombose, que tiveram TEP, o protocolo é o mesmo para tratamento de embolia pulmonar, como se não tivesse tido Covid. É claro que aí depois vamos considerar que o paciente pode ter uma sequela grande e ele continue depois de 6 meses, que é o tratamento para embolia pulmonar, ele continue aí com uma dificuldade de mobilidade, respirando difícil, porque a sequela depende muito. Tem paciente que fica muito mais do que 6 meses. Continua acamado, então esse paciente, a gente vai considerar não só o COVID, a embolia, mas os fatores de risco que ele ainda tem, né? Então, quando o paciente tem trombose ou tem embolia pulmonar, a gente trata como uma trombose e embolia, independente de COVID, vamos colocar aí, dependendo do tipo, 6 meses até 1 ano. Mas passou dessa fase, a gente reavalia o paciente no sentido de fatores de risco. Mantém? Ele está um paciente ainda grave ou não? Recuperou 100%, tratou, não tem sequelas, tá ótimo, a gente pode tirar esse anticoagulante. Então depende muito desse período que a gente trata a trombose e a embolia. E aí vai de 6 meses a 1 ano. Certo. Ok, respondido.
E dentro da... Como a Covid, então, que a gente está falando já sobre isso, vai impactar nessa saúde vascular imediata e tardia. Quando eu falo assim, imediata, lógico, é tanto durante, mas imediatamente após e tardiamente. Porque nem sempre, é até comentado que às vezes tem pessoas, muitas pessoas que não têm absolutamente nada relacionado a trombo, ou às vezes não, nem a questão mesmo da parte dos fatores inflamatórios de componentes vasculares não tem tanta alteração. E retorna depois de 10, 15 dias. Mas isso, e mesmo assim, existe um impacto nessa saúde vascular, assim, devemos ficar mais alertas no pós-Covid, principalmente, porque a cada dia estão sendo estudados, vistos, assim, novas sequelas aparecendo, relacionadas, algumas relacionadas, quer dizer, bem relacionadas, que já se sabe, a doença, a Covid-19, né? Os dedímeros teimosos, que às vezes permanecem com essa expressão dedímeros teimosos. A importância de se fazer esse check-up, que é muito orientado pelo infectologista. Depois, né, terminou o período da doença, né, a quarentena. Então, você vai para o seu cardiologista, procura um angiologista, o pneumo, numa situação né, o hemato, caso haja necessidade, e o neuro, né? Mas como é que é visto isso? Esse comprometimento? É uma incerteza muito grande, né, Luciana? Porque a gente sabe do primeiro Covid. Esses estudos que saíram, eles saíram estudos grandes, mas diante dos primeiros casos e que a gente vem evoluindo. A gente vê aí essa variante, não tem estudo em relação às variantes. Então, Isso. se me perguntar qual é o prejuízo, pelo que a gente vê, o prejuízo é grande. Então, não tem perigo de eu pegar uma paciente, mesmo que tenha tido quadro leve, e que eu não diga, olhe, se cuide, né? Tome cuidado, preste atenção no seu corpo, porque às vezes o paciente não sente nada. Nada no Covid passou, tudo bem. Quanto tempo ele tem que ficar alerta? Na minha opinião, o tempo que a gente tem que se cuidar da nossa saúde a vida toda. Porque eu falo muito, a gente tem que entender o que o nosso corpo está falando. Se é com Covid, se é com infecção, se é num preventivo que a mulher faz culturalmente, o homem para prevenção de próstata, um check-up cardiológico, com o Covid nada mais é do que um fator a mais. Então a gente precisa ficar alerta, sim. Essas variantes que estão vindo, a gente não conhece. A lesão do endotélio é muito séria. Eu falo que a pele cicatriza rapidinho, mas um vaso, uma veia, não é tão simples assim. O paciente que tem uma flebite, ele passa às vezes 30 dias com aquela flebite incomodando no braço, uma flebite superficial. Imagine um trombo que está inflamando uma veia profunda, que é uma veia que é responsável por, às vezes, 80% do sangue ou 100% do sangue do pulmão, né? Então, quando a gente pensa numa doença que a gente não sabe como ela atua, principalmente essas variantes que são novas, que os pacientes aí têm uma alta mortalidade, quer dizer, como é que a gente vai ficar tranquilo, relaxado? Eu não acho isso que seja o pior, sabe? Porque eu acho que esse é um olhar que a gente tem que ter para tudo, né? Uma das questões que eu falo muito no projeto é que a gente precisa ter um olhar para dentro do nosso corpo e da nossa mente. Se eu estou dormindo mal, eu não tenho que me acomodar a dormir mal, eu tenho que saber por quê. E tentar promover uma mudança. Lógico, às vezes precisa do medicamento, mas a pessoa sempre quer o comprimidinho. E o comprimidinho não está tratando a causa. Então, o que é a causa daquilo? Por que eu estou sem dormir? É o estresse. Por que eu me estresso? Ah, porque é coisa que eu posso mudar. Eu sempre digo, tem dois pontos aí. Eu posso modificar? Eu não posso? Então, se eu posso modificar, eu modifico. Se eu não posso, eu tenho que confiar em alguma coisa, que seja um ser superior, uma fé, alguma coisa para eu me tranquilizar. Mas estar alerta, eu acho que é sempre. E pacientes que tiveram quadros mais graves, pacientes que têm sequelas, isso é um ponto fundamental. Pacientes que têm cansaço, falta de ar, não se acomodem, não aceitem essa condição. Porque no Covid, a gente sabe que o paciente fica muito debilitado.
E às vezes ele se acomoda porque é muito difícil você vencer essas etapas. Eu me esforço, mas eu canso. Eu subo uma escada e me cansa. Eu acho que meu pulmão não é mais o mesmo. Não, ele não é. Mas ele Uhum. pode voltar a ser. Nosso corpo é tão perfeito que através da nossa circulação e do nosso esforço, ele é capaz de melhorar em muitos aspectos. Só que depende de muito esforço. Então, fisioterapia, eu nunca valorizei tanto, apesar de sempre valorizar a fisioterapia, mas eu nunca valorizei tanto como agora. Acho que todo paciente que tem um comprometimento aí de 25% para mais do pulmão, ele deveria fazer fisioterapia respiratória. Porque a aptidão física, ela aumenta a expectativa de vida, ou seja, eu vivo mais quando eu respiro e quando o meu corpo funciona melhor. Então, se eu tenho uma sequela, eu preciso buscar melhorar. E a fisioterapia, a reabilitação que faz isso, né? Não é um comprimido que vai tirar a fibrose que o vírus deixou. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, estar alerta, não digo ficar apavorado, mas se estiver sentindo alguma coisa, se conhece alguém que tem algum sintoma, precisa buscar, né? Não pode. Opa. Tá. Ah, tá, Eu deu uma só... interferênciazinha aqui. Não, tá tudo ok. Tá. Apareceu normal. Então, eu acho isso. E eu não sei se todos aí concordam, mas eu sou curiosa para saber quem está aqui com a gente, se todo mundo que está aí faz exercício, viu, Luciano? Porque eu fico no pé. É, tem as pessoas que eu sei que faz, outras eu sei que faz, Sânzia acham faz. ruim. É, Sandra faz, achando ruim, mas faz, né, Sandra? Mas aí tem outras que não faz, mas a gente vai estimular, elas vão terminar lá e querem fazer. Deixa eu lhe perguntar aqui, a gente falando assim dessa questão do que foi o que a gente está conversando aí da alta depois, tem uma pesquisa que fez, né, que viu que o número de pessoas, o número de indivíduos no pós-Covid que tem, lógico, né, o que ficou curado, que na realidade não deve, né, na última live que nós fizemos aprendendo medicina com a Covid-19, que foi falando de tratamento, o doutor Marco Leão disse, né, não se cura a Covid, porque é um vírus de RNA, então geralmente você não diz eu estou curado, né? Você passou pela Covid. Você passou pela Covid, normalmente é o que ele usa, mas de qualquer maneira, pacientes que passaram pela Covid, né, no pós-Covid, que tiveram alta, voltam para casa, mas geralmente eles fizeram a pesquisa mostrando que em torno do 20º ao 25º dia retornam, né, para o serviço de saúde, para o hospital. O prazo costuma ser esse e o motivo. Aqui foi, nessa pesquisa, mostrou que foi a trombose arterial. O paciente chega no pronto atendimento, às vezes já com o trombo, né, já que se desprendeu, né, na perna já saiu, causando aí o infarto, AVC, enfim. E que há muitos casos que a pessoa, na fase aguda, né, da doença, nem precisa, que não precisou nem ser internado, muitas vezes com esse tipo de paciente, né, na fase aguda não precisou ser internado. E depois de 30 dias dos primeiros sintomas, chegam ao hospital com a trombose. E existe também aqueles que aí vai para saber até o que é uma coisa realmente interessante. Aqueles pacientes que procuram o serviço o médico porque estão com sintomas da trombose e quando vão ver também estão infectados. Então, será que poderia ser um sinal também da infecção a existência de uma trombose? Lógico que no contexto que nós estamos numa pandemia. Claro que anteriormente não existia, não é o caso. Na sua opinião, na atualidade, o indivíduo com trombose deve ser testado para a Covid? Vamos lá. Eu particularmente, Luciana, assim, não vejo muitos pacientes com quadro de trombose que não tenha fator de risco e que tenha sido só pela Covid, não. Eu, particularmente, acho interessante fazer o teste. Porque é como a gente falou, a gente está diante de uma pandemia, às vezes o paciente não tem fator de risco nenhum aparente, então antes de você pensar em fator genético, tudo, você pode ter aí um paciente com quadro assintomático.
ou mesmo pouco sintomático, acha que é uma alergia, como já aconteceu. Um paciente jovem com uma isquemia intestinal, e aí ele teve uma trombose enorme, e aí foi operado e tudo, e a gente falou, você teve Covid? Não, mas quando ele testou, ele estava com Covid. Então, você não vai pegar um paciente desse e achar que ele tem algum fator que do nada apareceu, porque o que a gente tem mais prevalente hoje é esse quadro, né, da pandemia. Então, eu acho interessante. Agora, é um paciente que fez uma cirurgia, uma moça jovem, mas que fez uma cirurgia plástica. E aí, nessa cirurgia plástica, ela fez o teste antes, na cirurgia pós-operatória, ela teve uma trombose. Aí, né, eu acho que existe um fator de risco muito claro e a gente não precisa ficar testando. Mas também não tira a chance de repente, né, acontecer. Só que eu acho que aí, quando você tem um fator de risco conhecido, a gente não sai testando em todo mundo. Mas se o paciente não tem, eu acho super interessante, assim. Acho que vale a pena fazer porque pode ser uma grande causa. Para os pacientes que você comentou também, né? Pacientes que tiveram em casa, Covid, tudo foi como eu falei anteriormente. Esses pacientes, às vezes, não têm sintoma, não têm gravidade nenhuma e eles podem, sim, ter quadros de trombose. Por isso que o paciente que teve Covid, ele tem que ficar alerta a todos os sinais que o corpo dá, independente até de Covid, como eu falei, mas se teve Covid, vamos ficar mais atento ainda, né? Eu tenho hábitos saudáveis, o que eu senti, o que eu sinto agora, tá legal, não tá? Procura um especialista. Às vezes é uma coisa que os pacientes são muito resistentes, ficam em casa achando que não é nada. Eu fico no pé, porque numa dessa acha que não é nada, né? E infarta. Então, eu acho que vale a pena procurar sempre o especialista. E se tiver dúvida, eu falo, se tiver dúvida, coloca lá no Vida Saudável que a gente sabe quem procurar. A gente orienta. Mas não deixar de procurar, isso não. E nesse pós-Covid, né, os pacientes que estão, né, vivendo isso, que são muitos, em que momento, a partir de que momento eles podem, aí vem aquela informação da trombose do viajante, né? Fazer viagens longas, ou seja, né, aérea ou de carro e tudo, que vai ficar, né? Até porque, como você mesma falou, o avião não é só a questão da imobilidade, né? A questão da a trombose. Isso. A trombose do viajante, no caso, ainda falavam da classe econômica, que nem é só da classe econômica, né? Pelo fato de ter a imobilidade, de ter a desidratação, a diminuição da umidade do ar. Então, acaba que em viagens a gente tem uma preocupação maior em relação à prevenção de trombose. Pacientes que tiveram Covid, a gente volta a falar, o paciente às vezes já tem fator de risco. E aí se soma ao pós-Covid, está dentro daqueles 45 dias que a gente precisa fazer uma prevenção mais atenciosa, o paciente tem fator de risco, aí existe a prevenção medicamentosa. Pode ter indicação dessa prevenção medicamentosa. É um paciente que teve Covid, foi tratado, não tem nenhum fator de risco, passou dos 45 dias, vai viajar, pode fazer uma prevenção mecânica. E hoje é engraçado que os pacientes eles têm tanto medo que eles querem o remédio, né? Mas tem um ponto também, no que vale a pena a gente frisar aqui. Tem pacientes que fazem uso de preventivo com medicamento, da prevenção com anticoagulante e tem trombose também. Então, o fato do paciente querer tomar remédio ou não, eu falo, olha, eu entendo que a pessoa queira, mas também não é 100%, porque existem pacientes que fazem uso do anticoagulante e que eles desenvolvem trombose. E seria muito bom se isso não acontecesse, porque a gente não tinha um monte de paciente que a gente tem grave tomando anticoagulante, mas que faz AVC, que tem trombo. Então, infelizmente, nada é 100%. A gente tem que ter sempre uma atenção. Mas se o paciente tem fator de risco, teve Covid, está meio recente, vai viajar, a gente pode lançar a mão do medicamento, sim, para prevenção. Até porque aumenta o risco, né? E aí, como eu falo, vai se somando. Você pega um paciente obeso, que viajou, que é sedentário, que é diabético, hipertenso, dislipidêmico, e aí ele teve Covid fora e vai voltar. Aí você não vai falar para ele pôr só uma meia, porque realmente ele tem muitos fatores de risco e já tem indicação. Então você pode orientar, né, uma prevenção mecânica e medicamentosa com a mecânica e o paciente volta mais seguro. Não significa, mais uma vez, que ele não vai ter,
porque a gente Uhum. não sabe. Mas, de uma certa forma, você se cercou de tudo, né, para proteger o paciente. E quando pensamos, no caso assim, desse tratamento, do tratamento vascular ou dos pacientes que já utilizam, né, o anticoagulante ou o antiagregante mesmo, os pacientes, como pacientes, de repente, que já façam, que já sejam doentes, que tenham Já doença toma o vascular ou medicamento. doença Uhum. cardiovascular. Houve algum tipo de mudança na rotina, porque a mudança na rotina de todo mundo houve, lógico, ainda acontece, mas para esses pacientes principalmente, né, a pandemia, ou no caso, a doença em si, ela, em caso de contágio, né, potencializou, prejudicou a eficácia do tratamento, ou a própria doença em si, né, ele tinha um grau de comprometimento vascular, teve Covid, esse grau de comprometimento aumentou. Eu digo porque muitos pacientes com diabetes, às vezes, tem uma piora no pós-Covid da diabetes, ou até durante mesmo. Tem a própria início de diabetes acontece durante a Covid, é um sintoma, né? Mas que depois reduz o hipertireoidismo e tudo. Mas nessa situação específica, você percebeu isso com relação à eficácia do tratamento ou à piora da doença? Na verdade, em termos de sintomas vasculares, piorou bastante, né? Não só para quem não tinha, assim, que para quem tinha doença, porque quando a gente fala em doença vascular, a gente vai de varizes até o paciente diabético amputado, né? O paciente que tem vasculites, que são inflamações dos vasos. Então, os pacientes que têm COVID, mesmo que não seja o trombo em si, tiveram uma piora, muitas vezes, de quadros sintomáticos. Até varizes, tem paciente que diz, eu tive uma dor insuportável nas pernas, tudo em decorrência da doença venosa associada ao vírus. Mas a gente não tem dados significativos em relação a paciente que tem trombose, que já faz tratamento com o COVID, teve mais risco de trombose do que já é o COVID. Pacientes que têm trombofilia que ficaram muito preocupados, tomam anticoagulante, e agora eu tô com medo, vou ter tudo. Não, porque às vezes o paciente tá tratado, tem o COVID e não desencadeia mais nada. Então, é uma doença muito incerta. Então, não existe nenhum consenso em relação a isso. Se aumentou a gravidade de quem já tinha. Mas a gente sabe que o risco, voltamos a falar, é somatório. Então, você tem um risco maior, mas não significa que porque você teve uma trombose, se você tiver Covid, você vai ter um aumento desse trombo, ou você vai ter uma piora. Não, isso não. Né? Agora, os pacientes tratados continuam tratados. A gente sabe que paciente que já tem doença pré-existente, a gente tem que ter uma atenção maior. Os sintomas, eles ficam maiores, pioram, né? Então, é um paciente que a gente tem uma atenção redobrada aí para não ter mais complicações, né? Mas não que o COVID cause. E isso trouxe muito desespero, muita angústia. Não só pelo COVID, mas pela vacina. Porque os que já tiveram trombose, eu não vou tomar vacina porque eu já tive trombose, então eu vou ter. Não, a sua trombose não significa que você vá ter ou não. Até porque não tem essa associação da vacina com pacientes que têm trombose, senão a gente já teria suspendido, né? E aí, para você convencer o paciente de tudo isso, principalmente um paciente que já é vasculopata, é muito difícil porque é uma doença que amanhã pode surgir um estudo com essa variante que diga todo o inverso. Então eu falo, isso é o que a gente tem para hoje, né? E o que a gente tem para hoje é ter tranquilidade, confiar que a gente está tendo a oportunidade de se cuidar, cada um que está aqui, porque muitos se foram, e aproveitar cada dia, porque realmente, eu falo, não é nem o Covid, às vezes a gente está aqui conversando, amanhã um tem um aneurisma, rompe um aneurisma, que não tem nada a ver com o Covid. Então a gente precisa parar também com essa mania de achar que a gente pode prever e evitar. A morte é a única coisa que é inevitável. Não tem como evitar. A gente só não sabe o tempo e a gente quer comandar esse tempo. Né? Então, é isso que às vezes eu falo, é muito difícil, porque não tem tempo. Às vezes eu falo para paciente, ontem mesmo eu falei, meu amor, olha, eu falo com o maior carinho, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã.
Então, essa angústia a gente não pode ter, porque isso faz, às vezes, a gente não viver angustiado. E a gente tem que fazer o inverso, pensar nisso. Eu era uma criança que eu tinha medo de morrer, então eu falo que eu vivo melhor, porque até hoje eu quero viver muito. Mas eu vivo melhor porque eu sei que amanhã eu posso não estar aqui, né? Então, a gente tem que passar por essa pandemia sem deixar que ela nos adoeça. Porque a gente já tem as doenças físicas, não é só o Covid. Então a gente não pode, a gente tem que usar o conhecimento, tudo isso que a gente está conversando, que está todo mundo ouvindo, para passar isso para as pessoas que estão à nossa volta, para a gente promover um pouco mais de saúde e qualidade de vida, né? Com E aí certeza. não tem, e aí não tem vacina para quem tem trombofilia, vacina X ou Y. É qualquer vacina. Exatamente por quê? Porque toda vacina é melhor do que nenhuma vacina. Isso. Então, qualquer vacina que tiver, tem que tomar, porque o risco dela é muito mais baixo do que o risco da doença. Da doença. Né? Então, É, principalmente quem tem trombofilia, quem já teve trombose, são pacientes vasculopáticos, aí é que tem que se vacinar. Eu falo, não tem que ter medo da vacina, tem que tomar a vacina, porque o medo que faz é o vírus, não é a vacina, não é vacina. né? Então não Isso. tem, a gente não pode ter essa ideia de querer escolher porque eu não vou ter reação, porque qualquer vacina também é muito recente, a gente também tem, né, que tomar os cuidados e saber que ela pode desencadear qualquer reação. Exato. E tem, doutor Fernando aqui pergunta também sobre se há algum critério para escolher o tipo de heparina, né, no tratamento de doenças embólicas, né, de doenças que gerem. Não, na verdade, assim, vai muito, primeiro, né, da escolha do próprio médico. Hoje em dia a gente tem muitas opções. A gente opta mais hoje pelos novos anticoagulantes orais, pela facilidade, pelo acesso, o paciente tomar oral. Mas em trombofilias, algumas a gente não tem ainda, né, consenso para usar. A gente tem que usar a injeção. A heparina de baixo peso molecular acaba sendo mais segura e também fácil do paciente adquirir e aplicar. Mas isso fica a critério do próprio médico. Né? Existe a trombofilia ASAF, que a gente acaba tendo que usar a heparina, não tem ainda estudos para a gente usar os novos anticoagulantes orais, mas outras sim. Aí fica a critério, né, do especialista. A Gigi está perguntando, que ela é portadora de uma trombofilia, se, né, através de algum simples exame de sangue ou do DNA, você tem condição de saber se você é portadora da mutação da trombofilia. Foi assim que ela É, descobriu. exames de sangue que a gente faz para a gente avaliar se o paciente tem trombofilia. Mas ainda não, a gente não tem, vamos dizer assim, ainda não seria uma coisa viável para a saúde pública a gente investigar trombofilia em todos os pacientes que têm trombose, principalmente se tem fator de risco conhecido. Mas pacientes que não têm fator de risco conhecido, que têm trombose, tromboses de repetição, história familiar, a gente tem e pode investigar. E é através de exames de sangue, né? São exames que antigamente era mais difícil, mas tem um detalhe aí, Gigi, que também é importante falar. Tem muito paciente que tem história familiar ou tem trombose de repetição, e a gente faz todos os exames de trombofilia e não aparece. A trombofilia em si, essas mutações genéticas, tudo, também é muito recente, porque eu falo que de 20 anos para cá, para a medicina, é muito pouco. Então, ainda tem se descoberto trombofilias recentes. Então, eu não confio né, vamos dizer assim, uma paciente que teve trombose, que teve aborto, que faz os exames e dá tudo normal. Eu não acho que essa paciente não tem trombofilia. Eu acho que a gente não sabe por que ela tem trombose. Mas dizer que o paciente tem ou não tem trombofilia, a gente dá o diagnóstico com os exames que são confirmatórios, mas acontece o oposto também. O paciente tem trombose de repetição, não tem nenhum fator de risco aparente e todos os exames de trombofilia normais. Por quê? Porque ainda tem muito a se descobrir nessa área da hematologia, né? Nessa área de sangue, de cascata de coagulação. Recentemente, quer dizer, recentemente, bem recentemente, fizeram um artigo foi publicado ontem, dia 18, aí na revista Frontiers in Medicine, é um relato de caso. Esse artigo foi recebido em março, revisado em julho e publicado nessa revista terça-feira, quer dizer, segunda-feira, né, dia 16, exato. Mostrando que o SARS-CoV, a transmissão do vírus, né, transmissão mãe para filho, a mãe infectada,
para o filho, gerando morte fetal associada a um grave tromboembolismo placentário. Então, isso realmente as gestantes que estão vivendo a gestação na pandemia, né, ou que contraíram, elas ficam até, assim, são em muitas situações de pânico mesmo, por conta delas, né, e principalmente são fatores, aqui foi um estudo que foi de médicos do Rio e São Paulo, com a universidade, eu não estou lembrando aqui, acho que foi alguma coisa relacionada, não sei se foi na Índia, mas com que eles foram revisados, mas mostrando essa transmissão, esse tipo de transmissão. A gente sabe que a via placentária é uma forma de transmitir, né? E o fato de acontecer na trombofilia mesmo, isso acontece, esses trombos placentários aumenta a maturidade do bebê, né? Então, assim, na verdade, na gestação, acaba que também tem o risco do parto prematuro. São pacientes que têm que fazer uma profilaxia, tem que ser acompanhada, porque realmente, e é como a gente fala, às vezes toma todos os cuidados e ainda assim o médico não pode dizer que é 100% seguro, né? Que não vai acontecer nada. Mas, como eu disse, a gente vai juntando tudo, vai se cercando de hábitos saudáveis, de se manter hidratado, de movimentar e fazer todas as prevenções para poder proteger, né, a gestante e o bebê. Mas é bem delicado mesmo. A Eliette está perguntando aqui se paciente portador de alta taxa, de taxa alta, né, de colesterol e triglicérides, concentrações altas dos elementos, é propício à trombose. Eliette, olha só, ótima pergunta. Porque ninguém valoriza esse colesterol e esse triglicérides, né? Em decorrência da COVID, né? Se a pergunta for, o colesterol e triglicérides é propício à trombose na COVID, a COVID ela pode causar independente do colesterol e do triglicérides. Mas essas gorduras, elas que entopem as artérias. Então, quando o paciente tem uma taxa alta de colesterol, de triglicérides, associado aí a uma idade acima de 60 anos, é um paciente que tem um risco maior de ter placas de gordura pelas artérias. Então, todo paciente que tem dislipidemia, que são essas taxas altas, tem que fazer um check-up vascular. Porque é lógico que se você tiver muitas plaquinhas de gordura depositadas nas artérias, no coração, nas artérias periféricas, e você tiver um COVID grave, é um paciente que tem um risco maior, né, de ter complicações cardiovasculares, porque já tem uma doença pré-existente. Então, apesar do colesterol e do triglicérides parecer só a taxa, eu falo que todo paciente que visse uma taxa dessa alterada tem que procurar um vascular para a gente sair procurando a placa, porque não é o colesterol, uma taxa alta numa vida que vai fazer ter placa, mas se o paciente tem essa taxa elevada e isso é permanente, é um paciente que aquela gordurinha vai se depositando. Então, quando a gente vai ver 60, 70 anos, tem plaquinha de gordura na carótida, na artéria renal, nas pernas, e ele nem sabe. Por quê? Porque é uma doença super silenciosa. O paciente só vem desenvolver sintoma de doença arterial, colesterol e triglicérides entupindo a circulação, ele só sente quando já é grave. Então, é o tipo do paciente que só sente quando está infartando, quando tem um AVC, quando tem uma feridinha no pé que não cicatriza e aí corre o risco de perder o pé. Então, eu falo, gente, a prevenção é tudo, né? Tem tratamento hoje para muita coisa, mas a gente precisa descobrir o quanto antes. Com certeza. Respondi, dona Eliette. Da prevenção sempre é como diz, né? É o melhor remédio. Então, vamos aqui focar só rápida, assim, para a gente fechar essa coisa da vacina. Essa vacina, o receio em relação aos possíveis eventos trombóticos da vacina, que é uma coisa que permanece, por mais que já se tenha, né, já tem vários estudos mostrando, enfim, mas inclusive uma análise comparativa que foi feita, né, pelo CDC de Estudo de Doença lá dos Estados Unidos, calculou essa questão das reações adversas mais graves e as raras, oriundas de vacinas. E a anafilaxia é uma delas, que é a mais grave, que acontece em 2 pessoas, né, em 1 milhão, 2 para cada milhão de vacinados. E é reversível. Mas, se o mesmo milhão de pessoas se contraísse com a Covid,
ao menos 17 mil vai morrer. Então, só uma comparação, né? Pode ter anafilaxia em 1 milhão de vacinados. E em 1 milhão de não vacinados, 17 mil pode morrer de Covid-19. Então, isso já é suficientemente como é que se diz? Claro, esclarecedor. Esclarecedor para que as pessoas entendam que é preciso a vacinação. Porque é só com a vacinação que a gente vai conseguir a chamada, que não se usa esse termo imunidade de rebanho, mas a chamada imunidade coletiva. E que a gente pode estar tentando voltar, né, vamos dizer assim, a normalidade. E as reações adversas mais comuns de vacinas o que normalmente se acontece com qualquer vacina, uma febre, uma dor de cabeça, um local de aplicação, né? Isso, assim, às vezes um gânglio mais infartado, alguma coisa que tem até aquela informação da mamografia, né, Cris, que eles estavam mostrando assim, esperar um pouco, porque às vezes pode infartar um gânglio e não confundir na mamografia que fosse feita, né? Mas reações atípicas existem também. Que no caso, assim, a trombose, um processo inflamatório de qualquer maneira, mais uma eruptação, alguma coisa, mas são, assim, extremamente atípicos e extremamente raros dentro daquela faixa, como a gente estava falando. Então, assim, é só para reforçar essa informação da vacina. Assim, exatamente. Temos que... Não tem o porquê não vacinar. Né? Esse é que é o fato. Independente de trombose, de doença pré-existente, de tomar anticoagulante ou não tomar. E eu acho que se existe uma insegurança, procura um médico, procura conversar, entender um pouquinho, para ver que é o que você falou, todos os dados mostram, em relação à trombose também, 0,002% para a vacina. E quantos por cento? 20% que a gente sabe, fora os pacientes que a gente não sabe, né, que podem ter chance de trombose. Fora os fatores de risco que os pacientes já têm, que se somam a quem tem o Covid. Então, não tem por que não vacinar. Essa que é a verdade. E ele, inclusive, mostra, assim, correlaciona que a maioria das mortes durante a vacina, assim, algumas que, né, lógico que acontece, como em qualquer vacina, isso aí não é só a Covid. Mas, muitas vezes, não foram oriundas da vacina. Foi de uma doença já pré-existente do paciente. Que só, né, que é o que eu falei, às vezes a culpa vem a vacina, ou às vezes é um tempo depois o paciente teve uma trombose, mas porque tomou a vacina, porque é o que a pessoa sempre pergunta. Teve Covid? Não, mas tomou a vacina, né? Então, falando agora em prevenção, né, profilaxia, essa coisa dos pilares e tudo, o que é que você, a sua, assim, falar alguma coisa que você acha interessante, ou o que é que você acha, se a importância, assim, mencionar, de repente, com relação, lógico, ao sistema imunológico, né? Essa questão do reparo das mitocôndrias, que são essas organelas importantes e essenciais para a nossa saúde, para a nossa energia vital, principalmente, né, não só para os grupos de risco, mas para todos nós, independente de tal ou não, com algum tipo de infecção, em relação a alguns micronutrientes, a importância de algum tipo de suplementação. Eu falo mais porque muitas pessoas têm algo ligado, o zinco, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, isso junto dos pilares, quando possível e quando necessário. Probióticos. E falou-se muito, e ainda se fala dessa questão da imunidade, né? E eu acho que tudo tem que ser muito individualizado. Se for perguntar qual é a minha recomendação particular, e cada paciente eu ia falar uma. Mas se for falar para o geral, né? Antes de pensar em qualquer suplementação, é saber qual é o estilo de vida da pessoa. Porque é claro que uma pessoa que só come carboidrato, que come errado, que não tem o hábito de comer fruta, legumes, verdura, essa paciente ela pode ter alguma carência. E aí, a imunidade, ela não está associada a um alimento X ou a uma vitamina, que isso aconteceu com relação à vitamina D, das pessoas tomarem muita vitamina D, e a gente teve casos de intoxicação por vitamina D, e isso era uma coisa que não se via, pacientes tomando doses altas de vitamina D e que não tinham indicação nenhuma, né? Então, assim, não é a vitamina D, não é um suplemento que vai fazer você ter imunidade boa. Por quê? Se você for uma pessoa que vive estressado, dorme mal,
que tem um monte de fator de risco não controlado aí, a hipertensão, diabetes, glicose alta, essas taxas altas. É um paciente sedentário, você pode tomar um monte de suplemento, a sua imunidade não está adequada, porque é aquilo que a gente falou, o nosso corpo, ele é inteira conexão. Não adianta você colocar um monte de alimento com vitamina, minerais, e ele não metabolizar aquilo da forma correta. Então, para a gente ter uma imunidade boa, a gente precisa ter uma junção de fatores. A nossa engrenagem, ela tem que funcionar muito bem. Então, eu sou super a favor. Se a gente pega um idoso que tem uma dificuldade, não tem aquele paladar, o idoso ele já não come tão bem. Para você dar uma alimentação para ele perde muita fibra, ele não come, não deglute. Então, é tudo muito papinha, e aquela papinha às vezes é muita massa. Então, é claro que esse paciente é um paciente que naturalmente todo mundo olha e vai precisar. Mas é um paciente jovem, que faz atividade física, como eu vi muitos no consultório, que tem hábitos saudáveis, que se alimenta bem, tudo tomando vitamina D, cálcio, ferro, zinco, né? E fazendo todos os exames, tudo bem, não, eu tô tomando para minha imunidade. Eu falo, mas qual é o problema da sua imunidade? Por quê? Mesmo com esse monte de suplemento, pode ter o Covid. E não significa que você não vá, né, ter alguma... Então, assim, eu sou super a favor. Porque hoje em dia, criança também não tem se alimentado bem. Hábitos saudáveis são trabalhosos. Porque você tem que todo dia, pelo menos, comer fruta, legumes, verdura, uma proteína. Então, não é todo mundo e toda hora que tem isso disponível, né? Principalmente, eu estava até vendo um estudo em relação à parte de atividade física, de hábitos saudáveis, e a gente sabe que quanto mais carente a população, pior os hábitos saudáveis, mais sedentário eles são. Então, às vezes, a questão de ter que trabalhar, muita gente ficou desempregada, não tinha como fazer aquela feira de frutas, legumes, hoje tudo dia é muito caro. Então, é mais barato você comer mal também. E aí entra nisso, então eu tô comendo mal, eu trabalho, não tenho tempo para descansar, tô estressado, tô ansioso, durmo mal, é claro que a sua imunidade vai sentir. Então, a gente volta naquilo de vamos procurar saber o que é que está acontecendo para eu tentar reverter, porque às vezes você suplementa para todo lado e você não está buscando o que deveria também. Então, sou a favor demais. Suplementa, mas toma bastante líquido, né? Faz exercício e com certeza você vai. Tudo aquilo que você ingeriu, você vai conseguir metabolizar e seu organismo dá um up. Exatamente. Então, o aproveitamento, você falou tudo, é até melhor. Então, eu sou super a favor, mas eu falo, vamos fazer tudo junto? Não, porque se a gente quer melhorar a expectativa de vida, a qualidade de vida, e quando esse vírus chegar eu poder combater, eu tenho que juntar tudo e fazer o melhor. Fazer o melhor. E assim, como você falou mesmo, assim, a questão do aproveitamento, né? E tudo, antes da metabolização, vai passar pela parte intestinal para poder ser absorvido. Então, como é que está o intestino? Cuidar também desse intestino. Então, às vezes é necessário, né? Às vezes você tem uma alimentação e às vezes é necessário, de qualquer maneira, você entrar com algum tipo de, às vezes, um probiótico. Isso é mais para indivíduos que têm essa disfunção, essa desbiose, que têm essa dificuldade, às vezes, no aproveitamento de alguns nutrientes. Mas que isso é um conjunto. Por isso que a gente pode, como é que você pode, então, informar, nos informar quais seriam os pilares, né, como você está sempre, desde o começo tá falando, e que realmente é isso, né, a alimentação, a hidratação, o exercício, os pilares para a prevenção, eles são básicos. Então, são básicos, são simples, e como é que poderia ser assim? E eu falo, eles são básicos, simples e muitos não fazem, né? Eu estava estudando por que a gente sabe e não faz. Diferente, porque eu acho que hoje já está tão batido que todo mundo já sabe. Mas aí eu fui estudar por que as pessoas sabem e não fazem. Então, você falou os pilares, alimentação, estilo de vida saudável, diminuir estresse, ter uma boa noite de sono, tudo. Mas por que é tão difícil? A prática da atividade física, sair de sedentarismo, controlar, né, essas taxas que foi citado. Então, é porque a gente precisa de esforço. E o nosso corpo, ele foi feito assim para economizar energia. A gente tem energia, se alimentou, para. A gente só precisa trabalhar na próxima necessidade de energia. Então, a gente agora tem que começar a se esforçar para ter esses hábitos saudáveis. Coisa que antigamente a gente caçava, a gente ia atrás de alimento, a gente subia dessa escada, não tinha controle remoto para tudo. Hoje até para você abrir a janela, você só basta pensar.
né? Eu descobri que tem a Alexa, que você fala com a Alexa faz funcionar tudo. Eu falei, gente, isso é um veneno. Ninguém tinha que ter a Alexa. Porque parece até mágica. Você chega na casa, acende tudo. Eu falo, quem acendeu, né? Não é aqui em casa, viu, gente? Aqui em casa não tem Alexa. Mas a gente não gasta, então exige um esforço. E é isso que as pessoas têm que ter consciência, né? Para a gente viver bem, para a gente viver mais, para a gente conseguir combater qualquer doença que venha a aparecer, a gente precisa de hábitos saudáveis. E os principais pilares são diminuir o estresse, vai ajudar no sono, na imunidade e tudo. Diminuir o estresse, a alimentação, junto à hidratação e atividade física. E controlar todos os fatores de risco e as doenças. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde fala que saúde é o seu bem-estar físico, emocional e social. Então, o melhor estudo sobre longevidade fala que a pessoa vive mais quando ela tem boas relações. Então eu coloco aí as boas relações, as relações próximas, saudáveis. Então nada de rancor, de mágoa, de descontar, de falar dos outros. Eu acho que a gente veio no mundo para fazer o bem. E eu acho que se a gente promove o bem, a gente recebe. Então, mesmo que eu viva até amanhã, até hoje à noite, que eu viva bem. E eu acho que isso hoje em dia exige um esforço, porque a gente tem muito processado, muito estresse, e as pessoas às vezes não se dão conta que estão envolvidas em tudo isso e que para elas saírem, elas precisam acordar e virar uma chave, né? Então, se tem alguém aí que não está nesses hábitos saudáveis, não pratica esses pilares, eu sugiro, eu convido, inclusive pode colocar lá no vidasaudável.rn para a gente compartilhar e conversar. Eu sugiro que vire essa chave, porque a gente vive muito melhor quando a gente tem esse sentimento no coração de fazer o bem e receber o bem e de tentar promover o bem-estar, não só meu, porque a partir do momento que eu tenho hábitos saudáveis, meu marido tem, minhas filhas têm, todo mundo adquire. No começo, quem não quer, sai de perto, mas aí você já sabe que a pessoa não quer, melhor que ela saia mesmo. Né? Para ficar chamando para beber e comer coisa que engorda. Hoje eu digo, amiga, só no final de semana. Durante a semana você não me chama, não? Por quê? Porque a gente precisa propor para nós o que nós queremos, né? Com certeza, porque tudo é a constância, né? A constância tem que ser de forma contínua, não é uma vez ou outra, não. É a constância. Não, e no começo é difícil, mas depois você gosta, não é, Lu? Depois você sente necessidade, você quer comer bem. Isso mesmo. Ele falou aqui, a Jussara, e uma das coisas, é tão difícil fazer atividade física, mas depois que vai, flui. É isso mesmo. Depois que vai, flui. O importante é ir. Dentro desses pilares que você comentou, além dessa questão, tomar, assim, ter sempre, principalmente voltado, aí tudo, o corte do tabagismo, né? Tentar cortar o cigarro. Sim, cessar todos os hábitos que são nocivos. E nocivos, voltado para essa parte vascular também. Tentar não ficar tanto tempo na mesma posição, né, Cris? Às vezes com algum tipo de postura. Atividade. Né? Que, às vezes, andar, eu falo muito para os pacientes, trabalho muito sentada, muito em pé parada, eu falo, olha, anda marchando, vai para lá e para cá, 5, 10 minutinhos a cada hora, movimenta as pernas quando está sentada, né? Movimenta o joelho, movimenta o pé, porque isso aí já movimenta a sua circulação. A gente se acomoda porque isso tem que ser voluntário. O coração, ele bombeia o sangue de forma involuntária. A gente não está aqui pensando que ele está bombeando sangue. Mas ele empurra para as extremidades. O que faz esse sangue voltar é o nosso movimento voluntário. Então, precisa da nossa consciência. Tá vendo, pessoal? Muito bem, muito bem. E, lógico, fazer a consulta sempre regular com o especialista. Isso aí faz parte, deve fazer parte da rotina. Então, para que a gente, né, tente isso aí tudo para que a gente possa ficarmos aí mais... termos uma linha de defesa e de uma forma melhor combatermos aí o que venha pela frente, voltando principalmente à Covid. Mas vamos aqui mostrar essa informação que a campanha do Agosto Azul e Vermelho mostra, né? Valorize a vida, cuide da sua saúde vascular, sair do sedentarismo, alimentação, a questão da consulta com profissional especializado e saber que, no caso do angiologista, cirurgião vascular,
Às vezes tem doenças que as pessoas nem sabem que fazem parte, né? Por exemplo, a insuficiência venosa, ok, a trombose, varizes, aneurisma, a dislipidemia também, as doenças das carótidas, que envolvem a possibilidade do acidente vascular, doença arterial obstrutiva, periférica, dentre outras. Porque eu tô citando aqui porque muitas vezes as pessoas não têm, às vezes não relacionam, pensa, tem só O próprio inchaço, né? o próprio inchaço nas pernas, Lu. E outra coisa que as pessoas procuram muito especialidade errada. Na insuficiência venosa, tem umas manchas no tornozelo, nas pernas, que fica marronzinha a perna. E a pessoa sempre procura o dermato. Aí o dermato olha aquela perna inchada, tem um linfedema ou lipedema, tem varizes, e aí o dermato faz, não, procura o vascular. Então é Isso. muito comum. Eu falo que o melhor para você saber se você precisa fazer um check-up vascular é conhecer, né? Entender para poder procurar a especialidade certa. E eu acho que isso também em todos os aspectos, né? Se a gente não conhecer, não souber, você acaba sem até saber quem procurar. Procurar. Então, o linfedema, o edema na mulher é muito comum. Eu falo, tem que cuidar, porque esse edema ele se torna crônico e aí vai virando uma bola de neve. O edema piora as varizes, que piora o inchaço, e quando o paciente vem para o consultório, às vezes numa fase mais tardia, é muito mais difícil de regredir, de voltar a ser uma perna normal. Então, tudo numa fase inicial é muito mais fácil de tratar, né? E você falou aí do dermato, eu lembrei aqui a dermatite ocre, né? Que às vezes A acontece a hiperpigmentação. hiperpigmentação, que muitas vezes ele vai para, né, o dermatologista, O que na dermato. realidade esses pigmentos de hemosiderina. É, então, doutora, é importante então lembrarmos aí do dia 21 de agosto. Isso. Aí agora eu quero fazer o meu chama para o pessoal, né? Porque dia 21 de agosto, inclusive eu vou falar sobre um tema que eu amo, você é a primeira a falar, vou ter esse prazer. Mas dia 21, pelo canal do YouTube da SBACVRN, anotem aí, depois a gente pode até colocar no Instagram. No SBACVRN, pelo YouTube, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai ter um monte de aula curtinha para o público leigo, para todo mundo que quiser saber sobre as doenças vasculares. E aí essas aulas vão ser, a gente vai poder interagir, então vai ter 15 minutinhos de aula e depois a gente vai responder as perguntas. Então vocês podem participar, tirar suas dúvidas, entender um pouco de cada uma, vai ser muito legal, vão ter várias pessoas de vários estados. E aí a gente vai ficar de 9 até 1h30 da tarde, até o tempo que puder, para compartilhar informações sobre saúde vascular. O check-up vascular, ele acontecia sempre presencialmente. Com a pandemia, a gente não vai poder fazer esses atendimentos gratuitos, mas a gente resolveu fazer, né, usar o canal do YouTube, que é uma forma também da gente informar a população e eles poderem replicar isso para as outras pessoas. E dia 28, então anotem aí, dia 21 de manhã, no YouTube, SBACVRN, e dia 28, esse é mais que especial para todos que estão aí, que a gente vai ter uma manhã do Vida Saudável, o vidasaudável.rn, é o Instagram de um projeto que eu coordeno, que a Luciana faz parte, e que eu estou muito feliz com a entrada dela, que é uma pessoa que também colabora demais para a promoção da saúde. Então, dia 28, no Noil de Ramalho, que é a antiga escola doméstica, a gente vai ter uma manhã de atividades. A gente não vai divulgar muito para o público, porque a gente tem receio de dar muita gente. Mas nós somos já mais de 100 voluntários, então vocês se sintam convidados. Vai ser uma manhã de atividades com palestras, com dinâmicas, brinde, tem espaço para criança. E a gente vai promover várias atividades físicas, para vocês poderem escolher a que vocês mais gostaram. Então a gente vai poder interagir, bater papo. São profissionais da área da saúde. A gente tem um enfoque sempre em criança, adulto, idoso. E aí, no intervalo dessas atividades físicas, a gente tem um lanchinho. E aí eu convido todos vocês. Gi, pena que não vai participar, que ela está lá no interior de São Paulo. Mas quando tiver em Natal, e aí eu quero convidar vocês a conhecerem um pouquinho do projeto do vidasaudável.rn, convidar quem quiser, inclusive, fazer parte como voluntário. Nada mais é, né, Lu, do que promover a saúde através de informação. Gigi, você tem que fazer parte, que eu sei que você é nota 1000, que eu te conheço, ó, da academia de muito tempo. E aí, vamos nessa manhã para conhecer um pouquinho da ideia do projeto. Quem quiser fazer parte, tá convidado. Que é ter esse olhar cuidadoso em relação à saúde do próximo, né, Lu? Que eu acho que isso é o mais importante.
Com É a gente certeza. promover o bem. Fazer o bem faz bem, né? Fazer o bem faz bem. Isso aí. E então, Cris, vamos aqui. Eu gostaria para a gente finalizar aqui, deixar. Nós estamos aí, né? Está sendo muito bacana, muito proveitosa aí, com 1h30 aí de live. Eita, deu tudo isso? Isso mesmo. O pessoal aqui Ah, eu tô tá. acostumada a uma hora cair. Porque quando gosta do assunto, vai, né, fazer o que gosta, vai passando, vai passando. O pessoal interagindo bastante. Qual mensagem, assim, gostaria de deixar a sua mensagem aí para todos nós, nesse momento? Você pode estar passando aí. Ah, que lindo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. E se tem uma mensagem, e eu acho que essa é a principal, é só fazer o bem faz bem. Quando a gente fala em saúde, você pode tomar todos os remédios ou não ter saúde nenhuma. Se não houver essa sensação de felicidade, né, o estresse, a angústia, a ansiedade, o rancor, tudo isso vai adoecendo a gente, fisicamente, mentalmente. Então, eu gosto de usar essa hashtag, fazer o bem faz bem, porque eu acho que é uma forma de promover a saúde, é como eu te falei. O maior estudo sobre longevidade mostrou que são os relacionamentos das pessoas que fazem com que elas vivam mais. Então eu quero ser uma pessoa que assim, para quem eu olhe, eu só consiga fazer o bem, né? Então a mensagem é essa. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham essa sensação de que vocês podem fazer o bem para qualquer pessoa que está à volta de vocês e que cuidem-se, porque a vida é uma só, a gente não sabe o tempo que a gente vai viver, mas a gente sabe como a gente vai viver, porque depende só da gente, né? Isso mesmo. Eu quero mais uma vez agradecer, doutora Cristiane, por ter aceito, né, ficar desse tempo, disponibilizado o seu tempo aí para ficar com a gente aqui conversando, ensinando e compartilhando todo o conhecimento. E a todos vocês também que ficaram, que entraram, que interagiram, que conversaram, que com certeza vai Exatamente. tirar o melhor de tudo. Né? Todo mundo eu quero que saia com uma coisa boa, com uma vontade de fazer alguma coisa, né, Pelo diferente. menos aquela sensação de bem-estar e o que eu vou fazer amanhã, né? Richelle estava comigo Isso, agora na dança. isso, ó, tá Um vendo? Isso beijo. mesmo, A viu? gente dança, a gente faz de tudo aqui para poder, pelo menos, ó, ter esse astral, esse Pois ânimo para é. enfrentar tudo que a gente vai ter que enfrentar. Então, muitas, assim, só parabéns aí, Cris, assim, muitas, assim, o pessoal só elogiando, assim, que realmente foi Foi gostando, e muito quem foi gostando legal. foi muito bom. E é isso, a live vai ficar salva, já vai ficar salva no IGTV da Formule, para quem quiser compartilhar, com algum amigo e tudo. Qualquer dúvida, alguém pode comentar lá, que eu passo, e o Cris mesmo pode responder lá também. Vai depois, sobe amanhã para o canal do YouTube da Formule. E é isso, a gente vai fazer agora uma foto de boa noite. Ah, que ótimo. Um beijo a Assim, todos. que bom aí que você quer falar mais alguma coisa? Dar mais Não, alguma... agradecer só a todos, tem vários voluntários aí e convidar todos a entrarem lá no Isso, vidasaudável.rn é, e irem no dia 28, que vai ser dia uma manhã 28. muito legal. Eu acho que vai ser uma interação muito boa. Não vejo a hora de encontrar todo mundo e a gente poder aproveitar amanhã, fazer muita atividade legal. Então, convido todos. Sânzia, estou esperando ela lá. Exato. Assim, muita gente, geriatra, vi assim, muitas especialidades diversas, o pessoal todo, muito bacana. Foi ótimo. Vamos aí dar um Um clique. beijo grande. Pronto. Ficou joia. Ei, Pronto, um beijão. beijo, gente. Beijo, Lu. Obrigada pela Você oportunidade. também. Foi Foi ótimo. Um ótimo. Com beijão. certeza. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente.